Olá, meus amigos. É uma imensa alegria poder estar aqui gravando essas reflexões para as palestras aí da Casa Espírita. Nós estamos muito honrados em novamente estar junto de vocês. Nós que estivemos presencialmente, né? Acredito que foi esse ano ainda, tivemos presencialmente aí em São José do Rio Preto e foi uma casa que nos trouxe muitas lembranças boas, positivas. Então, para nós é sempre uma honra e uma alegria estar aqui junto de vocês, ainda que de forma virtual. Para aqueles que vão assistir, que não me conhecem, e para os nossos amigos também da casa, que nós não tivemos talvez a oportunidade de estarmos juntos, o meu nome é Gustavo César Gandolfi. Eu sou aqui da cidade de Araraquara, estado de São Paulo, sou trabalhador da Casa de Fraternidade Chico Xavier e estou aqui hoje para refletirmos um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho, à luz da doutrina espírita, o que nos faz e que nos tem sido o objeto dos nossos caminhos na doutrina, né? Além dos outros trabalhos desenvolvidos, as outras atividades desenvolvidas junto à Casa Espírita, esse estudo do Evangelho, à luz da doutrina espírita, nós entendemos ser essencial para o nosso crescimento, para a nossa reforma íntima, mas especialmente para conhecermos o Cristo, conhecermos a personalidade do Mestre querido, amado, que é o nosso guia e modelo, o governador espiritual da Terra. Então é muito, muito importante nós fazermos essa caminhada junto com Jesus à luz da doutrina espírita, como o próprio Kardec é quem vai nos orientar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, onde ele vai nos trazer essa necessidade de conhecer as máximas do Cristo, conhecer as máximas do Evangelho à luz da doutrina espírita. E para isso, é claro que eu me socorri do benfeitor Emmanuel, sempre pelas mãos luminosas de Chico Xavier, no qual ele, no livro Pão Nosso, que é um livro precioso, são comentários que Emmanuel faz de trechos, de versículos do Evangelho, não é? Da Boa Nova, das cartas de Paulo, de textos da Bíblia, e Emmanuel vai assim trazendo a lucidez da doutrina espírita para o nosso crescimento e para a nossa maior compreensão. Então eu escolhi aqui uma mensagem que é intitulada O Trabalhador Divino, a mensagem de número 90 do livro do livro Pão Nosso, né? É a coleção Fonte Viva, a gente acaba se confundindo. Então aqui do livro Pão Nosso, eu escolhi então essa mensagem para que a gente pudesse refletir um pouquinho nesses minutos que nos cabem estar conversando com vocês, amigos. Então a mensagem é O Trabalhador Divino. E Emmanuel já começa a mensagem trazendo-nos uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículos 17. E aí, a passagem, esse versículo diz o seguinte: Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Emmanuel nos destaca essa frase dita por João Batista, se referindo àquele que é o Cristo, né? Que é Jesus. Naquele processo em que João se encontrava com as pessoas ali, e ele dizia: endireitai os vossos caminhos, está chegando o Messias, não é? Ele estava ali, o precursor,
anunciando, João Batista, o precursor que anunciava a vinda do Cristo, que preparava o caminho, e nós devemos sempre relembrar a figura grandiosa de João Batista, porque foi o próprio Cristo que nos disse que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Então nós devemos recordar a importância da figura de João Batista, a sua figura como precursor, como aquele que traz já os preparativos para a festa de núpcias, a festa de casamento do Cristo, que é o noivo, com a humanidade, que somos todos nós, nesse reestabelecimento de uma união. E engraçado esse título, porque Emmanuel não está fazendo menção a João Batista no título. Emmanuel está fazendo menção ao próprio Cristo. E ele coloca como sendo o trabalhador divino. O trabalhador divino. Então, ele utiliza esse título e nós sabemos que Emmanuel é um grande tecelão, não é? Emmanuel é um grande tecelão. Ele vai tecendo, vai criando ali os seus textos com muita qualidade, com uma capacidade ímpar de síntese. E o próprio título já nos traz isso, porque ele está nos referindo ao Cristo, mas ele já coloca o Cristo como um trabalhador. Mas não é qualquer trabalhador. Ele não é apenas um trabalhador simples, ele é o trabalhador divino. E o trabalhador divino é aquele que cumpre fielmente todo o empenho a qual foi direcionado. É aquele que cumpre todas as tarefas que lhe foram entregues para ser cumpridos. Então, olhem que título maravilhoso, o trabalhador divino. E ele traz essa citação de João Batista, fazendo menção, então, ao próprio Cristo, que o Cristo teria pá na mão e limpará a sua eira. E aí ele começa a mensagem, Emmanuel começa a mensagem trazendo o seguinte: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Ora, Emmanuel está nos dizendo aqui que muitas vezes Jesus é tratado, houve o tratamento do Cristo de diversas formas. Não é? Isso é bem simples da gente compreender. Nós mesmos gostamos, nós espíritas gostamos muito de colocarmos como guia, modelo, governador espiritual, não é? Irmão mais velho, amigo, mas Emmanuel começa a mensagem com aquele título, trabalhador divino. E ele então vai dizer isso, que diversas vezes nós chamamos Jesus de muitos nomes. E aí ele vai dando exemplos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista, né? Do Batista, novamente fazendo referência a João Batista. E ele fala que todos chamaram ou chamam Jesus de todos esses adjetivos, mas João Batista o qualificou de forma diferente de todos nós, né? João Batista o colocou de forma com um título diferente a qual nós enxergamos. E ele diz: o precursor, João Batista, designa o Cristo por trabalhador atento, que tenha pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor
que não se apaga. Olha, como nós fizemos já a questão de mencionar ao fazer referência a esse título da mensagem que Emmanuel colocou. Se João colocou Jesus como o trabalhador, né, que Jesus cumpriria essas tarefas, ele estava exercendo, como Emmanuel colocou, um trabalho divino. E ele, como nós colocamos, e agora aqui a gente mergulha mais profundamente nesse texto, ele é um trabalhador atento. Um trabalhador atento é aquele que não é displicente, é aquele que não deixa se vencer pelos artifícios do caminho, pelas ilusões exteriores. Ele é o trabalhador que não se permite ser influenciado pelo processo da procrastinação. E quantas vezes nós não procrastinamos, não deixamos para depois aquilo que nós tínhamos que fazer de imediato, as tarefas que nós tínhamos que cumprir de imediato. E aí nos vemos num mar revolto de obrigações, atribulados, sem condição de atender realmente a tudo quanto nós necessitávamos, não é mesmo? Então, olhem o que Emmanuel está nos dizendo, que ao João Batista trazer que esse trabalhador, que Jesus, né, ou o Messias, ele tem uma pá na sua mão, então quer dizer que ele está com uma tarefa específica e ele é um trabalhador atento e que vai cumprir essa tarefa. E qual é a tarefa? Limpará o chão duro e inculto e recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que não se apaga. A pá nas mãos, né? Nós já vimos aqui então que Jesus trouxe consigo a pá, essa pá que não é representada por uma pá como nós conhecemos, mas é aquela do exemplo, da vivência, é aquela pá que é o amor vivo e transformador. Por isso que é só esse amor, essa pá divina, esse amor divino que é capaz de limpar o chão duro. O chão, nós sabemos, é aquilo que tem de mais sujo, não é mesmo? Aquilo que tem de mais sujo, porque está no chão. E Jesus, como o trabalhador, como aquele que recebeu uma tarefa do Pai e tem a outorga desse mandato a ser cumprida, e por ser atento e por ser diligente, ele não vai desperdiçar e não vai fazer outro senão o cumprimento integral da sua missão. E como ele faz isso, não é? Com a pá do amor, essa pá que representa o amor do Cristo, e ele vai tratar desse chão, esse chão nosso, esse solo nosso, do nosso coração dolorido, do nosso coração ainda, muitas vezes com solo, que representa um solo muito improdutivo, muito seco, muito árido, sem as qualidades, sem as propriedades necessárias para receber a semente do amor, a semente do Evangelho, a semente que o Cristo vai nos trazer. E ele, então, com a sua pá, com o seu amor, ele vai limpando, ele vai tratando desse solo, ele vai aclimatando esse solo, né? Ele vai tornando aos poucos o nosso coração um solo produtivo. Ele vai tornando aos poucos o nosso coração um solo suficiente, com condições
suficiente para poder receber realmente a semente que ele plantou para toda a humanidade. E ele recolherá o trigo na ocasião adequada. Olha, ele plantou e vai recolher o trigo. Nós daremos os frutos dessa plantação pelo Cristo, mas nós não daremos no nosso tempo, nas nossas medidas apressadas, na nossa incapacidade de enxergarmos todo esse processo como um processo longo, contínuo. Jesus é quem vai recolher. E ele vai recolher no tempo oportuno, na ocasião adequada. Por quê? Por que ele vai recolher? Porque ele sabe que cada um de nós, cada coração nosso, cada solo interior nosso, de cada um da humanidade, tem o seu tempo próprio, tem o seu cultivo próprio, tem a sua possibilidade própria, as suas possibilidades, as suas limitações e as suas qualidades. Então ele sabe, é só o Cristo quem sabe, como recolher no momento oportuno, no momento adequado, o trigo, o fruto dessa plantação, desse tratamento desse solo. E nós sabemos que o trigo representa, entre outros, o pão, não é? Do pão, do trigo, a gente tem o pão também. E aí o pão da vida, ele vai recolher o pão da vida de todos nós, porque nós teremos as propriedades das sementes de vidas já frutificadas no nosso solo, a ponto de conseguirmos ser pão da vida para o próximo, distribuirmos essas qualidades e alimentarmos outros corações. Vejam o quanto é importante em um versículo, o quanto Emmanuel está nos convidando à reflexão, está nos convidando a refletir. E ele vai recolher, então, esse trigo na ocasião adequada. Nós não podemos ter a impressão ou acreditarmos que Jesus não nos conhece, que Jesus não está atento a nós. Ele conhece cada um de nós, cada solo, cada coração, e sabe em cada oportunidade como cada qual vai entregar o seu trigo, o pão da sua vida a ele. Vale nos lembrar do encontro do Cristo com Maria de Magdala. Maria de Magdala que vai, como nos narra Humberto de Campos e também Amélia Rodrigues, que vai ao encontro do Mestre durante a noite na casa de Simão Pedro, porque ela estava ali impressionada com aquelas palavras que ela tinha ouvido de longe e tinha muito interesse em segui-lo. E ela só tinha receio dos julgamentos, ela só tinha receio daquilo o que iam pensar em razão da sua condição, em razão da vida pela qual vivia, e ela precisava ajustar esse amor. E como então ela vai a esse encontro com o Cristo e ela o vê, e quando ela entra, Jesus já a chama de Maria, Maria, e ela fala: Rabi, como me conheces? Maria, eu conheço todas as minhas ovelhas, eu sou o bom pastor. Ora, meus irmãos, Jesus é o bom pastor. Ele conhece cada um de nós, cada um dos nossos corações. E nós vamos ver então Maria desenvolver um diálogo com o Cristo, dizendo que ela gostaria muito de segui-lo, mas ela acreditava que ela seria pecadora demais e que Deus não olharia para ela. E Jesus então dá a lição sublime de que se somos filhos de um mesmo Pai, nenhum está condenado a nada, que o Pai conhece as nossas dificuldades, mas aguarda
ansiosamente, não ansiosamente, mas aguarda com todo amor, que a gente consiga compreender essa extensão desse amor e vivê-lo. E ele diz então, e convida ela a direcionar esse amor, a amar muito, mas de outra forma, não mais da forma desvirtuada que ela vinha. E então, se nós nos recorrermos aos textos de Boa Nova e de Amélia Rodrigues, nós veremos aí a caminhada que Maria de Magdala vai realizar e como Jesus, com a sua pá, não é? Com o seu amor, foi tratando do solo, foi cuidando do solo, foi limpando o chão duro, inculto, e recolheu o trigo de Maria, que é quando Maria se torna pão da vida, ela se torna alimento espiritual, representante do próprio Cristo na convivência com os outros. Maria se torna, então, aquele trigo que foi cuidado, limpado no chão íntimo e purificado. Por isso que ele diz aqui, Emmanuel diz que Jesus, né, purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Nós temos visto, não é, que a chama da justiça, não a justiça dos homens, não a justiça que nós espíritas acreditamos ser justiça divina, e nós falamos que lei de causa e efeito, confundimos, né, que lei de causa e efeito é lei de Talião, ou ação e reação é lei de Talião. Precisamos parar de desvirtuar esse conceito, porque a justiça, ela está sobre a égide da lei de amor. Lei de amor, de justiça e de caridade. Não é mesmo? Então, a lei de amor, o amor divino, o amor do Pai, ele é o grande coordenador de todas as outras leis que regem a nossa vida, que regem os mundos, que regem os orbes, que regem a nossa existência. Logo, é com essa justiça, que é a justiça da misericórdia, que é a justiça do amor divino, é que todo esse processo é feito. Não é com violência. Jesus não é um mestre de violência. Então não é com violência que ele vai fazer o tratamento desse chão, desse solo. Essa chama, ela não vai queimar para arder, ela vai queimar para purificar. É diferente, porque não é com gasolina, não é? O combustível, o elemento essencial dessa justiça, dessa chama que vai queimar, é o amor. E o amor de Deus nunca é de extermínio, nunca é de destruição, e sim, sempre, sempre, de misericórdia, de paz e de amor. Continua, então, Emmanuel nos dizendo na mensagem, e nós precisamos aqui prosseguir, senão nós vamos passar um bom tempo. Ele continua dizendo: interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Bom, primeiro, nós estamos vendo aqui que Emmanuel está nos chamando a atenção, né? Ele está nos chamando a atenção, dizendo que João Batista, que foi o precursor, e como nós dissemos, aquele que o próprio Cristo disse que dos nascidos de mulher foi o maior, nós vemos então João Batista não trazendo Jesus como um senhor empunhando leis, uma pessoa que só vem e apresenta um discurso
que traz algo pronto, que fica perdido em pergaminhos, estudando as letras da lei como era da época dos nossos irmãos aqui das tradições, das velhas tradições judaicas, do povo judeu. Não é aquele tipo de trabalhador e nem aquele Messias que eles acreditavam que viria numa carruagem de fogo. Não é? Se nós recorrermos aí em alguns profetas do Velho Testamento, nós veremos que alguns acreditavam na vinda do Messias numa carruagem de fogo que traria um reino estritamente material. Emmanuel está nos dizendo, né, elucidando João Batista, que ele apresenta Jesus como o servo divino, como aquele que, como o próprio Cristo disse, que quem quer ser o maior, que seja o menor, que quem quer ser o primeiro, que seja antes o último. Esse é o Cristo. Não é um que traz poderes exteriores, reinos do mundo, poderes que nós muitas vezes valorizamos estritamente materiais. E nós nos esquecemos de olhar para a história e ver que todos esses processos, todos esses poderes, todos esses títulos são despojados com a morte. O único que permanece é o título do Cristo, é o reino do Cristo, porque é o reino do amor. Então, por isso essa notação interessante do benfeitor Emmanuel a nos dizer isso, que ele não representa nada disso. E ele vai agora nos dizer, refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos. E em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Como nós já dissemos, então, o Cristo vem como servo. Esse é o maior título que nós podemos ter de nosso amigo, de Jesus, o de servo divino. Servo divino porque é aquele quem cumpriu fielmente os desígnios do Pai. É aquele que cumpriu plenamente todas as tarefas que lhe foram conferidas. Por isso o trabalhador divino. Por isso que ele ainda detém a pá nas suas mãos. Porque a missão que lhe cabe é, como ele mesmo diz a Pedro, enquanto uma lágrima estiver sobre a terra, eu não descansarei. Esse é o trabalhador, esse é o Cristo. Não é um Cristo de poderes externos, não é um Cristo das nossas ilusões, mas é o Cristo que age silenciosamente, cuidando dos nossos corações, cuidando de nossas almas. Nós veremos então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 6, o Cristo Consolador, na qual o Espírito de Verdade vai dizer, e eu, o divino jardineiro ou divino agricultor, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Ele diz, né? As vossas almas não estão esquecidas. Eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Vejamos então, meus amigos, mais uma vez essa referência do servo, do trabalhador, que está com a pá, que está cuidando sem descanso. Por isso que Emmanuel coloca, a pá rústica não descansa, permanece vigilante. Ele está cuidando incessantemente, o tempo todo, do solo, não só do solo da terra, mas principalmente do solo dos nossos corações, do chão do nosso coração, com sua pá, com o seu trabalho. E por fim, Emmanuel vai encerrar a mensagem dizendo, todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres,
por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceie as dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque convosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Ora, meus amigos, então todos nós que nos alistamos à doutrina espírita, que estamos aqui como efetivos e queremos estar como efetivos trabalhadores do Evangelho de Jesus, como efetivos colaboradores do Cristo, todos nós temos que manter aceso no nosso coração o devotamento à causa do Evangelho. Não é a causa do Gustavo, não é a causa do João, não é a causa do Paulo, não é a causa de ninguém. É a causa do Cristo, porque a causa do Cristo é a causa do Evangelho. Na doutrina espírita, nós encontramos a causa do Cristo, a causa do Evangelho. É por isso que Chico vai dizer que se ele não tivesse encontrado Jesus na doutrina espírita, ele não estaria nela. Então, meus amigos, nós encontramos realmente o Cristo, mas nós estamos como seus colaboradores? Esse deve ser o nosso questionamento. Porque se estamos, o nosso trabalho deve ser a causa do Evangelho, não a causa dos homens, a causa do Cristo. E quando nós nos colocamos a causa do Cristo como sendo o objetivo nosso e não o objetivo nosso, não, eu sou trabalhador porque eu dou passe, eu sou trabalhador porque eu trabalho na reunião mediúnica, porque eu psicografo, porque eu faço isso. Não. O trabalhador do Cristo é trabalhador do Cristo, não é trabalhador da Igreja Católica, da doutrina espírita, da Igreja Evangélica. Ele é trabalhador do Cristo, ele serve a causa do Evangelho e ele atende a causa do Evangelho e não apenas a essa ou aquela função. Ele se desdobra, como Emmanuel coloca aqui, ele se desdobra nas atividades, porque nesse íntere ele está estimulado pela fé. Ele não está estimulado por um ou por outro. O estímulo, a chama, aquilo que movimenta ele é a fé. Aquilo que lhe dá disposição de servir é a fé, é a vontade do trabalho, é a perseverança, é o amor à causa do Evangelho, é o servir a Jesus, é se colocar realmente como Jesus. Esse é o nosso estímulo. Então, se nós estamos estimulados pela fé, nós não temos dificuldade, não enxergamos as dificuldades, ou se elas aparecem, nós sabemos lidar com ela tranquilamente. Nós não temos milindre dentro da casa espírita. Nós não somos maledicentes com aqueles que trabalham conosco. Nós não temos inveja. Nós não ficamos com conversinha daqui ou dali. Nós não impomos condições para servir. Nós simplesmente servimos e trabalhamos. Porque nosso estímulo é a fé no Cristo e a vivência no Evangelho de Jesus. E porque se nós seguirmos dessa forma, como nos diz Emmanuel, guardemos a certeza de que à nossa frente, quem está caminhando conosco é o abençoando-nos, a nossa humilde cooperação, e às vezes a gente acredita que nós fazemos muito, nós acreditamos que nós somos essenciais, nós acreditamos que nós somos insubstituíveis à causa do Evangelho, quando, se nós não fizermos aquilo que nós temos que fazer, outro vem e faz. Vejam o que os Espíritos disseram a Kardec. Ele pergunta, e se eu não fizer? Outro virá no seu lugar e fará, porque Deus não confia os seus planos a um só homem.
Então não tenhamos mais essa falsa pretensão. É necessário nos colocarmos realmente como trabalhadores, como colaboradores ínfimos, mínimos do Cristo. Porque é Ele quem segue à frente, é Ele quem vai junto de nós, na nossa frente, cuidando, nos abençoando. Jesus está no leme das embarcações das nossas vidas. Por isso, meus amigos, abandonemos então os velhos hábitos, abandonemos então as velhas deformidades de caráter, de postura, abandonemos então as velhas, como eu posso colocar, as nossas velhas ideias do que nós acreditávamos possuir como sendo poderes, como sendo títulos. Abandonemos os títulos, sejam ele qual for, e tenhamos apenas um título, o de trabalhadores e de cooperadores na causa do Evangelho de Jesus. Esse deve ser o nosso título, esse deve ser o nosso norte. O Cristo deve ser a nossa bandeira, porque Ele é a bandeira da doutrina espírita. O Evangelho de Jesus é a bandeira da doutrina espírita. E se nós carregamos essa bandeira, se nós nos anelamos com essa bendita tarefa, cabe-nos então abandonarmos toda e qualquer falsa ilusão e realmente assumirmos a nossa função como humildes trabalhadores e cooperadores do Mestre que caminha junto de nós. Eram essas as reflexões. Gostaria de deixar o meu abraço a todos, rogando a Jesus que possam todos estar em paz e se sentirem muito melhores quando iniciaram essa preleção, essas reflexões. Que Jesus seja o objeto de nossas vidas, que Jesus seja o centro da doutrina espírita, que Jesus esteja no centro dos nossos corações, porque Ele, como diz Bittencourt Sampaio, Ele está no leme dessa embarcação. O que nós precisamos saber é se nós estamos dispostos a seguir com Ele, navegando, a seguir com Ele, servindo e trabalhando, ou se nós ainda preferimos deserdar ao posto de serviço, acreditando nas ilusões transitórias e passageiras do mundo, quando na verdade o trabalhador divino espera de nós, cooperadores, colaboradores, que podemos ser a nossa parte, a nossa entrega. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem todos em paz, muita paz e muita luz. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.